Olá pessoal, tudo bem? Estamos passando aqui para gravar um momento com o professor Paulo, que está nos prestigiando com a sua presença. E é sempre importante quando a gente encontra uma figura como o professor renomado, um professor, um mestre na área da governança, a gente bater um papo para poder compartilhar com todos vocês. Eu me chamo Renato Monteiro, sou mestre em administração pública, entusiasta da governança pública também, e a gente está aqui hoje para bater um papo com esse convidado, com esse amigo, com esse parceiro do nosso time aqui no estado do Ceará. Professor, seja bem-vindo, né? O professor Obrigado. Paulo, que é membro do Conselho da Justiça Federal aqui no Brasil e implementou ações de governança nesse órgão. Professor, seja bem-vindo. Obrigado. É uma honra recebê-lo aqui, né? E principalmente é uma satisfação poder disponibilizar para o público as suas considerações. Nós temos 3 indagações que sempre vêm à tona. Professor, a governança pública é obrigatória em que sentido? Em qual envergadura ela é obrigatória? É uma dúvida que os agentes públicos sempre passam para a gente. E aí eu passo a pergunta para você. Tá joia. Obrigado, doutor Renato. Primeiro eu preciso mencionar da alegria e da honra que é estar aqui com vocês, da âmbito público, que tem feito um trabalho contundente na implementação da governança, estão à frente de seu tempo, enquanto aqueles que estão andando na vanguarda no que toca a esse tema. Então, para mim é uma honra estar aqui, além de grandes profissionais, são grandes amigos, né? E falando sobre governança, é muito importante que a gente separe a governança pública, considerando toda a organização, da governança também pública, mais relacionada ao âmbito das contratações, certo? Vamos começar aqui por esta última. Quando nós falamos de governança das contratações, nós precisamos entender que a nova Lei de Licitações e Contratos, que é a Lei 14.133, de 1º de abril de 2021, ela, no seu artigo 11, parágrafo 1º, traz de forma assim indubitável que a alta administração dos órgãos e entidades da administração federal, da administração estadual, distrital e municipal tem a responsabilidade de implementar processos e estruturas de governança das contratações. Então, lá você tem uma obrigatoriedade na implementação de instrumentos conhecidos, como o plano de contratações anual, como o plano de logística sustentável, como até mesmo o tratamento de riscos do macroprocesso e a gestão por competências, que é citada também de forma explícita na norma. Então veja que todos esses instrumentos que consubstanciam esses processos e estruturas são obrigatórios de acordo com a nova Lei de Licitações. Agora, quando nós falamos de governança pública, nós precisamos entender que nós não temos uma norma geral que se aplique a todos os entes da federação de forma indistinta. Não. Precisamos considerar que no âmbito federal nós temos já normas vigentes, como por exemplo o Decreto 9203 de 2017, que este sim, no âmbito federal, determina aqui a implementação da governança pública. Tanto é que o Decreto 9203 é chamado de Decreto da Governança. Só que, dependendo do estado ou do município que nós estejamos tratando, nós temos ou não uma norma que torne obrigatório. Portanto, para nós verificarmos, Renato, onde será necessária a implementação da governança de forma ampla e não apenas restrita ao âmbito das contratações, onde nós já vimos é obrigatória, nós precisaremos saber se neste ente federativo nós temos uma norma regulamentadora que obriga. Cabendo adiantar aqui que temos hoje, certo, correndo lá no Congresso Nacional, um projeto de lei que torna, através de lei ordinária, quando ela for aprovada, certo? Obrigatória a implementação da governança
pública, certo? Só que ainda não temos essa norma, tá? Então, basicamente seria isso. Agora veja, ainda que não tenhamos em um determinado ente federativo, estado ou município, uma norma regulamentadora que torne obrigatória a governança, é preciso dizer que a implementação da governança é materialização do princípio da eficiência. Ou seja, ainda que você não tenha essa norma que obrigue você, gestor, a implementá-la, o próprio princípio da eficiência faz com que ela seja urgente no âmbito da sua organização. Nesse mesmo sentido, professor, falando ainda de governança, seja ela lato sensu ou stricto sensu, a gente enfrenta um outro debate. Compromisso da alta administração. E aí eu indago, qual o recado que a gente dá para os agentes públicos, leia-se, alta administração, prefeito, governador, secretários, gestores, né, dos fundos, qual o recado em se tratando de responsabilidade da alta administração? Olha, essa é uma excelente pergunta, porque eu sempre costumo falar que não existe implementação da governança sem o que nós chamamos de patrocínio da alta administração. E o que representa o patrocínio da alta administração? É exatamente, usando aqui uma linguagem futebolística, né? É o vestir a camisa. É quando o gestor máximo ele compreende a importância da governança e entende que ele é um processo, como nós chamamos, top-down, certo? Um processo que é implementado de cima para baixo, com esta orientação, com esta supervisão da alta administração. Porque veja, Renato, que quando a gente fala de estratégia, nós estamos falando da definição de objetivos, metas e os indicadores que são as réguas que medem o atingimento ou não dessas metas. E toda essa orientação, ela é essencial para que a gestão saiba para onde está indo. E aí, quando nós falamos de controle, nós estamos falando do gerenciamento dos riscos que podem vir a impedir ou retardar o alcance desses objetivos, além das estruturas necessárias de controladoria, auditoria, etc. Então veja, sem a alta administração participando ativamente na própria apresentação destes mecanismos, nós não teremos a governança funcionando de forma nenhuma, tá? Então, qual o papel que ela tem? Este papel crucial de fazer efetivamente a governança acontecer no município. Maravilha, professor. Muito bem. Ainda tem mais. Tem uma questão que sempre se coloca. A governança ela não tem função em si própria. A governança é uma ferramenta para uma entrega social. Perfeito. E aí eu queria que você desse a sua opinião de como a governança pode ser importante para o município pequeno. Né? Porque a gente imagina governança, gestão de riscos, gestão por competências, dá a ideia de que isso é muito importante e ser uma ferramenta estadual, federal. Qual a importância da governança para a entrega municipal lá no interior do Brasil? Perfeito. Não poucas vezes eu ouvi falar a seguinte afirmação, que a governança não é para os municípios. E eu sou que tem se levantado de forma veemente contra essa afirmação, porque essa afirmação é inverídica, é falsa. A governança é sim para os municípios, e digo mais, Renato, ela é ainda mais importante nos nossos municípios. Porque quando nós estamos falando de governança, nós estamos falando na geração de resultados. Nós estamos falando em transformar cada real dos cofres públicos em benefícios, em serviços para o munícipe. Nós estamos falando de pegar todos os anseios sociais, certo? E aqui é muito importante apresentar a teoria da agência, segundo a qual nós temos dois polos, nós temos o principal proprietário e o agente,
E nessa relação pública, o principal, o proprietário de tudo que nós estamos gerindo é o cidadão, é o munícipe. E desse lado, enquanto agente, nós temos a administração pública. A governança, ela existe para fazer com que esta relação entre esses dois polos seja a mais próxima possível. Exatamente para garantir que este anseio, essa expectativa do principal, do dono da coisa pública que é o cidadão, seja transformado em serviços prestados. Então, quando você tem governança, você garante que cada real dos cofres públicos sejam transformados em serviços, em benefícios para a sociedade. Então, é por isso que num contexto de município, onde os recursos são cada vez mais escassos, e você conhece essa realidade muito melhor do que eu, nós precisamos fazer com que a governança chegue, e chegue com urgência. E eu gostaria de terminar essa resposta dizendo, para você que está me ouvindo aqui agora e acha que a governança não é possível para os municípios, saiba, não apenas ela é possível, como já está acontecendo. E se você quer saber mais sobre isso, pergunta para esse cara que está aqui comigo e para toda a equipe da Âmbito. Agradeço demais, professor Paulo, as suas considerações, as suas palavras, sempre muito sábias. Agradeço a todos que nos assistem, agradeço à equipe de elaboração deste material. Peço, né, aí a que todos sigam, que nos sigam nas redes sociais, onde tem muita informação valiosa, importante para o dia a dia da administração pública. Agradeço, até breve, muito em breve voltaremos com mais informações sobre governança, sobre o serviço público. Um abraço e até a próxima. Fiquem com Deus. Um abraço, gente. Até a próxima.